E aí, tropa, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter algumas mudanças aqui no aplicativo que a gente vai utilizar para analisar os jogos. Eu escolhi aqui o aplicativo do Flash Score ou Resultados para os mais antigos, que é um aplicativo bem melhor de utilizar, ele é mais dinâmico e eu vou aprofundar mais a análise aqui para vocês. Antes da gente iniciar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você ser notificado com os palpites aí, que são vídeos que você é enviados diariamente, e nos dias que não tiver vídeo de palpites, vai ser avisado lá no Instagram. Primeiro jogo aqui a ser analisado, Bayer Leverkusen versus Union Berlin. Tá aqui alguns desfalques, o Fosu Mensah, que eu não sei se está emprestado para o Bayer Leverkusen, mas esse cara que jogava no Manchester United. E a odd aqui, né, para Beck tá 1.80, tá uma odd bem interessante. Mas vamos olhar aqui os fatos, ó. O Bayer Leverkusen aí tá numa sequência muito boa. O último jogo deles, eles empataram. Tá vendo a sequência muito boa aqui de vitórias. Ele deu 7-1 no FUT, o doloroso 7-1. Mas vem com vitórias aqui interessantes, até aqui na Liga Europa. E o Union Berlin, né, é uma equipe que tá na sequência under, mas na classificação, aqui tem um diferencial. Os dois times, o Union Berlin está atrás de um ponto do Bayer Leverkusen, que estão disputando vaga aqui na Liga Europa ou uma vaga direta na Liga dos Campeões. Então a distância está bem curta em relação aos pontos do quarto ao nono lugar. Então a disputa está bem interessante aqui para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões, uma vaga direta para a Liga dos Campeões. Então, pela análise que a gente vê aqui no jogo, um jogo com poucos desfalques, né? Pelo que os jogos que a gente analisou anteriormente, teve muitos desfalques e a gente teve que mudar o nosso módulo de análise. Mas aqui está um jogo bem interessante. O Bayer Leverkusen não teve problemas com jogadores que vão para a Copa das Nações Africanas. Vendo por esses detalhes, esse jogo aqui do Bayer Leverkusen está bem favorável para o Bayer Leverkusen ganhar essa partida no seu terreno, em casa. É uma equipe que tem uma boa postura dentro de casa, uma equipe que consegue ganhar seus jogos até com facilidade às vezes. E essa odd aqui de 1.80 para mim é uma odd de valor nesse jogo aqui do Bayer Leverkusen. Vai ser um jogo difícil, muito difícil. Mas para mim o Bayer Leverkusen vai tomar conta do meio de campo e vai fazer esse placar aqui e vai ser Beck, Bayer Leverkusen, odd de 0.80, o nosso palpite para esse jogo. Frankfurt contra Dortmund, a classificação dessas equipes aqui está bem interessante, é bem parecido com o confronto entre Bayer Leverkusen e Union Berlin. As duas equipes aqui brigando por posições importantes no campeonato, já que o Bayern de Munique, né, é figurinha carimbada, sempre ganha o campeonato alemão. O Borussia teve a chance de encostar, mas acabou vacilando e deu os pontos de graça aí para o Bayern de Munique. Mas agora a decisão é outra, é valendo vaga na Liga dos Campeões, que para mim o título já é do Bayern, mesmo antecipadamente. Então aqui a disputa entre os dois, né? O Dortmund quer distanciar essa quantidade de pontos, quer ainda sonhar com o título da Bundesliga, mesmo sendo muito difícil, e quer garantir também uma certa distância para conseguir essa vaga na Liga dos Campeões. E o Frankfurt quer encostar aqui entre os quatro que estão disputando essa vaga na Liga dos Campeões. Frankfurt e Dortmund são jogos super mega overs, jogos que saem muitos gols, como vocês podem ver aqui, ó. Nos 5 últimos confrontos dessas equipes saíram mais de 2,5 gols. Então são duas equipes overs, muito overs mesmo, e boa também para o ambas marcas. Como vocês podem ver aqui, a race do Frankfurt é uma race bem interessante, vem nos últimos 5 jogos, 3 vitórias seguidas. E o Dortmund vem uma variada aqui, mas vem uma sequência dolorosa de derrotas. Mas tem um detalhe aqui bem importante, que é a questão dos gols. O Dortmund fez muitos gols aqui, ou tomou muitos gols. Então aqui é um detalhe importante para a gente fazer uma entrada aqui interessante nesse jogo. Em relação aos desfalques, né, o Frankfurt está com poucos desfalques, são jogadores aqui do banco de reserva. Já o Dortmund está com desfalques importantes na parte defensiva e alguns reservas também. Mas o Dortmund vai com Haaland e Reus, então só com esses dois jogadores a gente tem um pouco de certeza que há uma chance boa aí para sair muitos gols nesse confronto bem importante dessas duas equipes aqui da Bundesliga.
Então nosso palpite para esse jogo vai ser over 2,5. Nessa partida aqui tá pagando 1,50 na Bet365. É um palpite bem interessante aqui para um jogo que tem tudo para ser aberto. Boa Vista versus Tondela, Campeonato Português. A classificação dessas equipes, o Boa Vista está em 11º, o Tondela está em 13º. São equipes aqui que estão disputando para não cair nesse Campeonato Português, a Liga NOS. E tipo, nesse jogo aqui não me agradou nada em relação ao over goals ou para apostar em back, mas teve um detalhe aqui importante que eu achei interessante para entrar nesse jogo, que foi a questão dos gols aqui, né? São equipes que fazem poucos gols, têm defesas um pouco vazadas, mas fazem poucos gols. Então, nesse jogo aqui eu achei bem interessante uma entrada que muitas pessoas aí fazem, que se vocês podem ver aqui, ó, vocês podem ver que tipo, o Boa Vista teve 2 jogos aqui over 2,5, mas nos últimos 3 confrontos aqui, ó, teve uma sequência under. Então, a sequência do Boa Vista em estatísticas é uma sequência under. E a do Tondela também é uma sequência under. É uma equipe aqui que, até contra o próprio Sporting, que é uma das melhores equipes do Campeonato Português, só tomou de 2-0. E o confronto entre eles aqui, ó, nos últimos 5 confrontos, 4 foram under 2,5. Então, mesmo que há aqui alguns desfalques importantes, até na parte do meio, na defesa e no ataque, essas duas equipes aqui são equipes em níveis distintos, estão brigando para não cair no Campeonato Português. Por outras posições de mais valor, como a Liga Europa e a Liga dos Campeões, é bem difícil da equipe chegar, quase impossível. Então, o nosso palpite aqui para esse jogo é under 2,5, tá pagando 1,75 na Bet365. E aí, pessoal, gostaram dos palpites? E para chamar o Gwyn para esse jogo, bota a hashtag aí, Daleguin, pra gente chamar o Gwyn, a gente conseguir acertar esses 3 palpites aí no sabadão. Sigam as nossas redes sociais, abaixo a gente tem um Instagram. No Instagram a gente mantém você informado, nos dias que vão ter vídeo, não, se acontecer algum problema. A gente também envia algumas resenhas para deixar você um pouco mais aliviado num dia pesado de trading. Então segue o Instagram aí e vem com nós. Vou deixar algumas playlists aqui para vocês assistirem, para vocês aprenderem mais sobre a Bet365, para vocês aprenderem mais sobre os aplicativos que a gente utiliza para analisar e algumas estratégias para escanteios, cartões. Então é só clicar aqui nessas playlists que vocês vão ficar bem informados. Então é só isso mesmo, pessoal. Valeu. Fui!